Governo brasileiro autoriza pela primeira vez a entrada de militares norte-americanos na Amazônia. Imigração: 400 mil imigrantes recém-chegados estão esperando meses para conseguir visto de trabalho. Jovens latinos nos Estados Unidos dizem que se veem representados positivamente pelo audiovisual no país. Pesquisadores dizem ter descoberto o segredo para a perda de gordura abdominal perigosa à saúde. E se você gosta de acionar o modo soneca do despertador todas as manhãs, saiba que esse hábito polêmico pode trazer alguns benefícios. A notícia, com respaldo científico, deve deixar as manhãs com um pouquinho mais de preguiça, mas com muito menos de culpa. Olá, boa noite. Muito boa noite. Mais de 400 mil imigrantes recém-chegados aos Estados Unidos estão enfrentando problemas para conseguir visto e autorização de trabalho. É que a fila de espera para processar essas autorizações aqui no país está demorando mais de 6 meses e pode variar dependendo da nacionalidade. Assim que chegam ao território americano, os imigrantes dão entrada nos papéis para poder trabalhar, mas o acúmulo de serviço e processos no Departamento de Imigração está tão grande que a espera para conseguir o visto ou a autorização de trabalho, na maioria dos casos, está passando dos 6 meses. ONGs pró-imigrantes estão denunciando que o tempo de espera para conseguir essa autorização legal varia de acordo com a nacionalidade dos imigrantes. Afegãos e ucranianos que foram resgatados dos seus países de origem ou imigrantes que estão em condição humanitária estão recebendo liberação para trabalhar imediata, sem precisar ficar na fila de espera. Já brasileiros, haitianos, nicaragüenses, venezuelanos e outros, o tempo mínimo para conseguir o visto ou autorização de trabalho é de 6 meses. Estados como New York estão contestando na justiça essa seleção de nacionalidades para o visto de trabalho. Só a Big Apple recebeu mais de 100 mil imigrantes indocumentados no último ano. Muitos recém-chegados são elegíveis para trabalhar, mas já aplicaram há meses e ainda não receberam autorização. A maioria dos jovens latinos que vive aqui nos Estados Unidos, o que inclui os brasileiros, diz que se sente representado na grande mídia da língua inglesa. Isso significa, segundo os pesquisadores, que a influência crescente da comunidade latina na vida aqui no país pode estar transformando muitas coisas, inclusive a derrubada de estereótipos e preconceitos contra outras culturas. Se sentir positivamente representado nos Estados Unidos é um avanço para os latinos em termos históricos. Hoje, de acordo com a pesquisa feita pela Pew Research, 71% dos jovens de origem latina dizem que as grandes mídias conseguem captar e transmitir à população as nuances culturais latinas. E isso, segundo as gerações mais jovens, mostra que os Estados Unidos estão cada vez mais aceitando e respeitando a miscigenação cultural. A maioria dos jovens latinos também revelou que as plataformas norte-americanas de entretenimento que produzem filmes e séries os faz sentir-se positivos ao serem jovens latinos nos Estados Unidos. Ou seja, hoje em dia se sentem menos oprimidos e ofendidos por não serem subjugados e estereotipados nas produções. A pesquisa mostra que apenas 44% dos entrevistados disseram que a grande mídia de língua inglesa não capta a essência latina, o que, segundo os especialistas, ainda é considerado um número alto. Uma solução para esse problema, de acordo com os especialistas, seria aumentar a diversidade por trás das câmeras, com mais pessoas de múltiplas culturas construindo as narrativas de um país cada vez mais plural. Esses canais, principalmente os canais de streaming, eles têm entendido que é assim, tipo, esses jovens, essas pessoas existem, fazem parte dessa sociedade, então eles têm que ser representados como parte da sociedade. A gente está falando de um mercado, um nicho, né? A mídia, ela é um mercado, mas isso não significa que isso seja ruim para quem está consumindo. É melhor você ter essa representatividade genérica enlatada do que você não ter nada, ou você ter uma representatividade negativa. A ideia, assim, a minha impressão ou o meu pensamento é que isso evolua com o tempo para que realmente dê conta de mostrar as nossas pluralidades. Na Flórida aconteceu a primeira edição do programa Conexão Empresarial do Sebrae do Paraná,
em parceria com o Consulado-Geral do Brasil em Miami. O encontro foi na sede diplomática e promoveu a capacitação e liderança de micro e pequenos empresários. A primeira aula contou com mais de 70 participantes, entre empreendedores e comerciantes também iniciantes, que moram na Flórida e também empresários do Paraná. A ideia foi promover as exportações de produtos do Brasil e expandir parcerias e negócios já existentes aqui na Flórida. Novos encontros estão sendo marcados e vão ser anunciados pelo consulado. O vice-cônsul-geral adjunto conversou com um agente sobre esse programa. Olha só o que ele falou. O objetivo do projeto é justamente, além de capacitar a comunidade, estimular vínculos de negócios, relações de negócios entre os nossos empreendedores brasileiros que residem aqui na Flórida e pequenas e médias empresas do Paraná. E por que é que isso é importante? Isso vai contribuir para promover as exportações do Brasil, para promover a internacionalização de empresas do Brasil e também, em alguma medida, atrair investimentos para nosso país. É muito mais simples para o empreendedor que está chegando do Brasil, que quer vender no mercado americano, é muito mais natural para ele conversar com um compatriota que já está aqui e a partir daí buscar negócios, do que conversar com um empresário americano em que nós temos a barreira da língua, a barreira da cultura. O governo brasileiro autorizou pela primeira vez a entrada de militares americanos na Amazônia. A ideia é que eles façam um treinamento em conjunto com o Exército Brasileiro lá na região. Essas manobras acontecem anualmente, mas esta será a primeira vez que a cooperação militar será realizada dentro do território amazônico. No total, 294 militares das Forças Armadas dos Estados Unidos vão participar desse exercício junto com as tropas brasileiras. O treinamento conjunto faz parte de um acordo de troca de experiências táticas e de defesa estabelecidos em 2015 entre os dois governos aí. No próximo bloco tem as últimas informações sobre a guerra no Oriente Médio. E tem também reportagens sobre os dados do FBI que mostram uma queda nos crimes violentos nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Já voltamos e com informações sobre a guerra no Oriente Médio. O número de vítimas nos dois lados do conflito continua subindo. Já são 5.000 mortos e 12.000 feridos. Sobre a ajuda humanitária na faixa de Gaza, a ONU informou que os caminhões com água, comida e suprimentos vão cruzar a fronteira do Egito amanhã para entrar no território palestino. De Tel Aviv, a correspondente da Record TV, Denise Odorici, tem as últimas informações sobre o conflito. A explosão no hospital na faixa de Gaza continua, claro, dominando as manchetes, é um dos assuntos mais falados por aqui. Enquanto o Hamas acusa Israel de ter sido responsável por essa explosão, o exército israelense apresentou evidências de que, na verdade, seria um foguete lançado pela Jihad Islâmica Palestina. É um grupo radical que também atua na faixa de Gaza. A ONU disse que vai investigar esse acontecimento por conta própria, vai fazer uma investigação independente, que, segundo o secretário de Assuntos Humanitários da ONU, o Martin Griffiths, diz que ela vai ser necessária para justamente não acontecer nada mais desse tipo, porque nós sabemos que no hospital havia muitos civis que inclusive estavam se protegendo por acreditar que era um local mais seguro do que as suas próprias casas. E hoje aqui em Tel Aviv a gente tem a presença do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. Ele veio reafirmar o apoio do Reino Unido a Israel nessa guerra contra o grupo terrorista Hamas. Denise Odorici para o jornal Américas no Ar. Um novo relatório do FBI mostra que os crimes violentos diminuíram levemente aqui nos Estados Unidos no ano passado, mas os crimes contra a propriedade estão aumentando. De acordo com um relatório divulgado nesta semana pela Polícia Federal norte-americana, em 2022 o volume estimado de crimes violentos declinou 1,7%. Isso inclui assassinatos, estupros, assaltos e roubos. No entanto, o relatório também mostra que os crimes contra a propriedade têm aumentado no país, em média 7,1%. Nessa categoria, o tipo de crime que mais cresce é o roubo de automóveis. O relatório foi feito após análise de dados compartilhados por mais de 15.000 agências de polícia em todo o país, que abrangem a segurança de 93% da população. Todo o trabalho de inteligência e de polícia é fundamental para a garantia da segurança pública, tá?
Então, quando você tem dados específicos, dados objetivos, isso permite com que você possa mapear para que lado caminha a criminalidade, qual o tipo de crime maior está acontecendo e como que a polícia deve agir. Então, é fundamental, isso é o serviço de inteligência. Então, com essa inteligência prévia, certamente você pode nortear as condutas de segurança pública, a atuação da polícia, onde, as regiões, qual o tipo de crime que está ocorrendo, e assim você permite com que as autoridades trabalhem melhor, com mais efetividade. Então, quando você tem essa possibilidade, você tem essa preocupação a menos, você vai se preocupar com coisas mais relevantes do dia a dia. Então, lógico que a população deve entender, deve saber que sempre existe o risco de criminalidade, nunca vai chegar a zero, mas isso traz um alento para o dia a dia. Massachusetts quer endurecer as leis sobre armas de fogo no estado. Novas regras já foram aprovadas pela Câmara. Mas essa proposta emperrou no Senado, que agora discute mudanças. As duas casas devem definir um projeto único para depois ser aprovado pela governadora do estado, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. O projeto de lei aprovado por 120 votos a 38 também proibiria indivíduos de portar uma arma escondida dentro da casa de terceiros. Outro item da lei seria a obrigatoriedade do registro em número de série junto ao Estado de todas as peças e componentes da arma. O projeto tem 125 páginas e é, em parte, uma resposta à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 2022, de que os cidadãos americanos têm direito de portar armas de fogo em público para autodefesa. A proposta criaria ainda novas leis que proibiriam o uso de armas de fogo nas casas ou perto delas, perto de escolas, locais de votação e edifícios governamentais. A proposta ainda deixaria mais moderno o sistema de registro de armas de fogo e incluiria um sistema aprimorado para rastrear armas de fogo usadas em crimes. Massachusetts já tem leis rígidas sobre armas. Agora teve a taxa mais baixa de mortes por armas de fogo no país, com 3,4 mortes por 100 mil pessoas em 2021. Todos os detalhes do projeto ainda estão em discussão na Câmara e no Senado. Eles vão criar uma versão única para votação que depois vai seguir para a aprovação da governadora democrata Maura Healey. No próximo bloco, casos de agressão e salvamento em ônibus escolares causam comoção aqui no país. E tem reportagem com dicas sobre como educar as crianças para não cometerem bullying nas escolas. Na Geórgia, imagens chocantes mostram uma blitz de trânsito que resultou em briga e tiro a queima-roupa. No Texas, uma motorista de um ônibus escolar salvou a vida de um estudante de 7 anos que se engasgou e estava asfixiando. É hora do nosso giro de notícias. As câmeras de um ônibus escolar flagraram o momento em que um aluno de 7 anos engasga e corre para pedir ajuda em Seagoville, no Texas. A motorista pega o garoto, leva para fora do ônibus correndo e realiza a manobra de Heimlich. Em segundos, o menino cospe o que estava preso na garganta e volta a respirar. A motorista, Raquel, garantiu que a prioridade número 1 dela é sempre a segurança das crianças. A mãe, emocionada, chamou Raquel de heroína e agradeceu. Oh my God. Thank you so much. No condado de Prince George, em Maryland, as câmeras do ônibus escolar registraram o momento em que o pai bateu no motorista porque ele chegou atrasado ao ponto. O trabalhador explicou que quando chegou no local, na primeira vez, não havia ninguém. Ele seguiu o protocolo, circulou e voltou ao ponto. Mas o pai, irritado, não quis ouvir e partiu para a violência. Foi aberta uma investigação. Em Watertown, Wisconsin, a polícia matou um homem armado perto de uma escola primária. As autoridades disseram que receberam a denúncia de que um homem havia danificado um apartamento na área em um ataque de fúria e fugido. Quando os agentes chegaram, encontraram o homem armado em um estacionamento. Ele não obedeceu às ordens de se entregar, foi baleado e morreu no local. No condado de Camden, na Geórgia, um vídeo chocante. Um policial parou um homem que dirigia a 145 milhas por hora em uma rodovia. A agente mandou Leonard sair do carro e anunciou que ele estava preso. Irritado, o homem começou a discutir com o policial, alegando que não poderia ser preso por alta velocidade. Os ânimos se alteraram mais e eles começaram a brigar no meio da rua, até que o policial disparou a taser, a arma de choque. Pouco depois, ele sacou um revólver e disparou a queima-roupa. Keir morreu no local.
O assunto agora é o custo de saúde aqui nos Estados Unidos, que está cada vez mais elevado. Inclusive para quem tem o seguro de saúde trabalhista. Um levantamento mostra que esse benefício está doendo mais no bolso neste ano. A cobertura anual do seguro de saúde familiar através do empregador aumentou neste ano para uma média de $24 mil. Isso, segundo a pesquisa de benefícios de saúde do trabalhador da KFF, representa um salto de 7% em relação ao ano passado. Para a cobertura individual, por exemplo, o valor médio aumentou para $8.435. Esse aumento nos valores pagos significa que tanto empresas quanto trabalhadores estão tendo que desembolsar mais para ter cobertura de plano de saúde nos Estados Unidos. A Fundação KFF disse que o salto no valor das coberturas aconteceu em conformidade com a alta inflação, mas que os trabalhadores não tiveram esse acompanhamento nos salários, o que é um problemão para as famílias que estão cada vez mais fazendo malabarismos para pagar as contas do dia a dia. Um estudo apontou que jovens adultos e negros são os que mais procuram as salas de emergências nos hospitais aqui nos Estados Unidos por lesões provocadas por agressões físicas. O Centro Nacional de Estatísticas de Saúde levantou os dados junto aos ambulatórios hospitalares. Em média, de cada 1.000 pessoas, 4,5 visitam os departamentos de emergência com lesões relacionadas a agressões físicas. Só em 2020, foram registradas quase 23 milhões de visitas aos hospitais por esse motivo. A grande maioria foi de jovens adultos negros. Homens e mulheres tiveram taxas semelhantes. As idades que mais buscaram socorro médico foram de 18 a 24 anos, uma média de 13,8 visitas para cada 1.000 pessoas. Os hispânicos ficaram em segundo lugar, com 4,6 visitas aos hospitais, também a cada 1.000 pessoas. O estudo apontou que as áreas urbanas têm mais do dobro da taxa de visitas em comparação com as áreas rurais e cidades menores. Baseado nessa pesquisa, autoridades buscam agora criar centros de estudo e prevenção contra a violência entre jovens adultos de diferentes grupos raciais e étnicos. Novembro é o mês de prevenção a um problema cada vez mais comum nas escolas, o bullying, o ato de intimidar, humilhar ou abusar verbalmente de alguém. Por isso, a Carla Marinho traz agora algumas dicas para a gente de como os pais podem ajudar seus filhos a enfrentar e combater essa realidade no ambiente escolar. Olha só. Segundo o Centro Nacional de Estatísticas da Educação, cerca de 1 em cada 5 estudantes americanos com idades entre 12 e 18 anos já relataram ter sofrido bullying. São quase 6 milhões de estudantes em todo o país. Tanto para quem praticou quanto para quem sofreu, o bullying causa prejuízos emocionais e psicológicos, inclusive na idade adulta. As marcas na vida adulta de quem sofreu bullying na infância, tanto do ponto de vista da vítima quanto do ponto de vista do agressor, tem consequências como depressão ou ansiedade, né? Podem ser as duas coisas ou uma ou outra. E é muito comum também que os personagens mudem de lugar, então que de vítima passe a ser o agressor. Essa criança normalmente ela tem uma baixa autoestima, ou seja, ela tem um conceito de si prejudicado. Ela precisa fazer mal ao outro, precisa que o outro se sinta mal para que ela se sinta bem diante de si mesma ou diante dos amigos, né? Outubro é o mês de prevenção, onde o tema é debatido em fóruns públicos e dentro das escolas. Mas para os especialistas, além das crianças, os pais e responsáveis possuem um papel essencial no combate ao bullying. Então é muito importante que os pais mantenham um diálogo aberto com as crianças, é muito importante que os pais tenham tempo com as crianças, né? Ainda mais hoje em dia, pouco existe o convívio da família, né? Aquela situação de todo mundo sentar para almoçar, de todo mundo sentar para jantar, saber como é que foi o dia de cada um. Isso é muito importante, isso é fator extremamente preventivo nessas situações de bullying, tanto para o agressor quanto para a vítima. A prevenção, que começa em casa, deve proporcionar um ambiente seguro, onde as crianças falem abertamente sobre os seus sentimentos, onde os pais ensinam as crianças a se importar com o bem-estar do outro e mostrar que o comportamento dela pode impactar positivamente ou negativamente a vida de outra pessoa. E é claro, os pais precisam ser o exemplo, afirma a especialista. Não podemos esperar que as crianças façam algo que nós mesmos não estamos fazendo.
Depois do intervalo, o estudo mostra que uma dupla especial pode ajudar na perda de peso e na manutenção de uma vida mais saudável. Tem polêmica para quem detesta quem usa o modo soneca do despertador. Saiba que isso pode até fazer bem à saúde. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. A maioria das pessoas provavelmente já sabe que dieta e exercícios físicos são cruciais para ter uma boa saúde. Mas, segundo uma nova pesquisa, ser um pouco mais específico sobre essas coisas pode levar a um tipo de perda de peso ainda mais importante. Existe uma combinação poderosa, segundo uma pesquisa publicada na JAMA Network Open nesta semana. O segredo para reduzir gordura e ganhar músculo e saúde estaria em uma dupla implacável: a dieta mediterrânea de baixas calorias e a prática de exercícios por até 6 dias por semana. De acordo com os pesquisadores, as pessoas que seguiram essa combinação em um grande ensaio clínico na Espanha conseguiram rapidamente diminuir a gordura visceral da barriga, a mais perigosa porque está ligada a diabetes, doenças cardíacas e AVC. Para especialistas, manter uma vida mais saudável, equilibrada e até feliz pode mesmo ser mais simples, e essa dupla de exercícios regulares quase todos os dias e dieta mediterrânea, com comidas à base de frutas, vegetais, grãos e cereais, pode ser um caminho para a longevidade. Agora tem um alerta sobre formações que estão ativas neste momento nos oceanos. Na costa oeste, o furacão Norma atingiu categoria 4 enquanto se aproxima do México. A tempestade se intensifica conforme passam as horas e já está com ventos sustentados de 125 milhas por hora. A previsão é de que ela entre no território mexicano e provoque impactos na região sul da Califórnia ao longo do final de semana e segunda-feira, com muita ventania e chuva. Já na costa leste dos Estados Unidos, as autoridades estão monitorando o Atlântico. A tempestade tropical Temi. Ela ganhou força ontem e ainda deve evoluir para um furacão. Por enquanto, ela segue rumo às ilhas do Caribe. Mas a previsão neste momento é de que essa tempestade seja desviada para o meio do oceano sem atingir de forma mais severa o estado da Flórida. Mesmo assim, na semana que vem, a região mais ao sul do estado deve sofrer com chuvas como consequência da passagem dessa tempestade pelo mar. Aproveitando que a gente está falando de tempo, vamos dar uma olhada no nosso mapa, gente, para ver como vai ficar a previsão para amanhã para boa parte do país. Olha só, na região de Boston, Nova York e Washington, previsão de muita chuva, viu? Com mínima chegando a 54. Essa chuva continua em Charlotte e Norfolk, em Atlanta também, mas por lá o sol deve aparecer um pouco. Tem previsão de tempestade na costa leste da Flórida, em Jacksonville e em Miami. Já em New Orleans, tempo encoberto com mínima de 84. Houston, sol forte brilhando o dia inteiro, máxima de 92. San Antônio, a mesma coisa, temperatura um pouquinho mais alta, máxima de 95. El Paso, sol vai brilhar também, muito calor aí o dia inteiro, mínima de 64, máxima de 91. Albuquerque também, bastante calor, toda essa região aí do centro com bastante calor. Phoenix, olha, 3 dígitos, 104 de máxima. Las Vegas, máxima de 95, mínima de 64. A única região que vai ter um tempo encoberto aí um pouquinho para dar um alívio é São Francisco, com mínima de 59, máxima de 66. Bastante calor, né? E olha, você é daquele tipo que gosta de esticar o tempo na cama dormindo até o limite do horário? Toda vez que o alarme toca, você vai lá, pum, aperta o botão soneca para ganhar mais alguns minutinhos? Pois é, esse comportamento é muito comum e alvo também de polêmicas entre casais. Afinal, esse snooze faz bem ou faz mal para a saúde? A Eloá Arazen foi atrás dessa informação e traz a resposta pra gente que pode surpreender muita gente. Só mais 5 minutinhos. Se o velho hábito de procrastinar a saída da cama era motivo de discórdia, saiba que a ciência está ao lado dos sonolentos. Uma pesquisa publicada no Journal of Sleep Research mostrou que usar e abusar do botão de snooze pode ajudar contra o declínio do humor, melhorar o funcionamento cognitivo e aliviar a inércia do sono. Este estudo levou em conta apenas o padrão de sono de pessoas adultas e descobriu que os mais jovens tendem a ser mais sonolentos. A recomendação comum é que as pessoas tenham entre 7 e 8 horas de sono diariamente, mas a medicina encoraja que cada um se conheça a ponto de entender a quantidade de descanso necessário para cada organismo. De qualquer forma, a notícia, com respaldo científico, deve deixar as manhãs com um pouquinho mais de preguiça, mas com muito menos de culpa. Agora tudo faz sentido, porque todos os dias, quando eu acordo, assim, principalmente
em dias que eu tenho aula ou que eu tenho alguma reunião, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar e estudar na parte da noite. Meu criativo, ele fica mais atento. Então, na parte da manhã, eu sempre coloco assim, o famoso, coloquei 7h30, daí coloco 7h40. Daqui a pouco já mudo para 7h45 e assim vai. É uma forma de me autoiludir, porque assim, eu não sabia, mas agora faz sentido pela questão de que eu me sinto mais relaxada. Eu penso assim, vou dormir mais 5 minutinhos, e aí enquanto eu tô relaxando nesses 5 minutinhos, eu posso pensar, por exemplo, no que eu vou vestir, no que eu vou fazer, e acaba sendo positivo para mim. E realmente, o meu humor fica bem melhor mesmo. Faz sentido? Olha, há controvérsias. Eu sou uma pessoa que o meu marido não gosta também, mas de vez em quando usa. Não gosto, gente. Eu acho que eu acordo com mais mau humor quando eu escuto muitas vezes o snooze do que quando eu escuto o despertador e levanto. Olha, eu sou do seu time, eu também não gosto. Só que meu marido põe o despertador pra tocar 2 horas antes. Ah, não, gente, tortura. Você imagina? Pra mim é tortura. Já acordo furiosa. Não, é polêmico, gente. Depois manda comentários pra gente aí, mas olha, dizendo o que vocês acham. Vocês gostam ou não gostam do modo soneca? Mas ele disse que isso daí faz bem pra ele, que ele vai criando a consciência e se preparando pra levantar. Polêmico. É, polêmico. Vamos ver o que o pessoal em casa acha também. Bom, e é com essa notícia que a gente se despede de vocês. O Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora então com mais um capítulo da 9ª temporada da série Reis. Boa noite, gente. Boa noite e até amanhã.